tô com uma curiosidade aqui sobre isso, mas antes de eu fazer essa pergunta para você, eu vou falar aqui do nosso patrocinador. Agora, você já sabe que a plataforma Fatal Model é a maior e melhor e mais segura plataforma do Brasil. Lá você lá você eu ia falar do acompanhados. Lá você encontra acompanhantes como eu e como a Como Lorena eu. Lovatelli, a gente tem essa brincadeira, eu estou por lá. Estamos por lá. Estamos por lá, destacando sempre que o debate sobre o respeito e dignidade da profissão nas redes sociais do Fatal, você encontra muito conteúdo educativo sobre isso. Aqui na tela, me falaram para eu olhar para essa câmera e eu Uhum. nunca lembro de olhar para ela. Então, Uhum. nosso diretor, por favor, me perdoe. Uhum. Tá lá do outro lado assistindo. Ah, aqui na tela vai aparecer um código QR Code, você escaneia e você acessa as nossas redes sociais para conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, tá bom? Agora, voltando para cá, é, quando você fala dessa criação de conteúdo, você chega a escrever roteiros? Roteiros de como que Uhum. vai... Alguma historinha sobre como que vai ser cena, alguma coisa assim? Não é tão sofisticado. Eu sempre gosto de fazer vídeos mais curtinhos, Uhum. mas eu tenho que fazer o roteiro, principalmente fazer porque eu sei inglês, mas as minhas amigas com quem eu gravo muitas vezes, elas não fazem. Sabem ler, assim, no truque, mas se eu falar pra elas, fala inglês na hora, não. Então tem que ter as frases todas definidinhas, qual a ordem que elas Pra vão ter pra acontecer, alcançar um né? público. Porque aí, se falar em português, vai vender pro público brasileiro, sabe? Se você fala em inglês, você pode até fechar a venda de conteúdos para o Brasil. Não, não tem venda para o Brasil, então nem vai rolar aqui no Brasil, né? Eu tenho uma história engraçada. Então você só Ai, produz para É, estrangeiro? porque Que a grana é legal! legal. Não, Aham. em euro, com um peido em euro é uma fortuna em reais. Aham. Nossa, eu Então, nunca tinha pensado nisso, vou começar a fazer vídeos em não, inglês. porque é. Ai, falar neca, dick. É, já vou pedir uma consultoria pra falar inglês. Então, Mas conta a história. é o quê? Você falou, eu tenho uma história Ah, não. sobre isso. Então, e é engraçado, inclusive, isso só fora do Brasil, né? Porque 2005, quando eu namorei essa menina trans, a travesti, ela fazia filmes. E ela fazia site, ela não gostava de rua, se sentia é, risco ali, né? Então ela fazia site e filme. E ela ganhava uma fortuna com filmes, assim, né? Para os padrões dela, da família dela, né? Da época também, era tipo R$ 700 por filme que ela fizesse, gravava 3, 4 por semana. Então dava uma baita de uma grana. E ela uma vez falou: Ah, você não quer gravar um filme comigo? E eu assim, nossa, não, imagina, vou colocar meu rosto lá. Não, ela falou: Não, é só pro público europeu, nunca vai chegar no Brasil. E eu, 2005, acreditei, porque a internet era outra, sabe? Não sei se vocês têm idade. Eu tenho. 2005 não tinha celular na onde todo mundo, não era fácil achar conteúdo assim. Era um Então, tijolão. o celular Nunca não tinha ia. internet também, né? Acho que era Não, só pra era ligar. SMS. É, Era aí só pro computador falaram mesmo. que só pra europeu, eu acreditei, assim, sorte que o filme foi tão ruim que nunca viralizou, assim, mas tá lá, minha carinha tá lá. Então, ou seja, eu já tava no trabalho sexual já Há mais antes de fazer a tempo. transição, né? E aí a gente fez o. Então é isso, sabe? De alguma forma sempre estive presente nesse universo, sempre acompanhando, sempre era minha namorada, então produzindo conteúdo, ajudando a gerenciar redes, ajudando a gerenciar carreiras ali, né? Então, e escrevendo meu livrinho, né? Mas E você fez uma tradução do seu livro para o espanhol. isso. Né, agora saiu ano passado uma tradução para o espanhol na Argentina, uma tradução em que eu participei assiduamente, assim, né? Então até que me colocaram como uma das tradutoras do livro, porque eu não quero que fiofó seja traduzido por culo, sabe? Não, eu falei Ah, fiofó é uma palavra muito engraçada, divertida. Eu quero uma palavra que eu não conheço, sabe? Então eu ficava Aham. lá pentelhando para que o texto em espanhol fosse uma coisa mais provocativa, né? Tem uma hora do texto que fala assim: Eu achei que ele ia me tchacatchá gostoso, né? E aí a menina traduziu a princípio, né? Ele me invitou para um lindo tchá-tchá-tchá. Aí eu falei: ah. Eita! Tchá-tchá-tchá é uma dança que eu saiba, tem alguma coisa a ver com sexo? Ela não tem nada a ver com sexo. Falei, então acho que não é a mesma palavra. Tchaca-tchaca é o barulho do sexo, sabe? Então. Achei que ele ia me tchacatchá, achei que ele ia trepar comigo, né? Comer.
né? Então, qual que é o barulho do sexo na Argentina? Ninguém sabia. Parece que só no Brasil tem barulho Que do sexo. A gente tem coisa! uma linguagem sexual muito desenvolvida. Eu percebi quando eu fui traduzir o livro que não tem correspondente isso no país vizinho aqui, que eu achei que era igual a gente, né? Que achei que a putaria lá era grande também. Então, fio terra, não tem fio terra. Tem que traduzir Como é que dedo no cu, sabe? Ai, Como se traduz fio terra em aqui a gente dá espanhol? nome pras coisas, Que né? maravilhoso isso. Então, no final traduziram tchaca-tchaca por dunga-dunga. Mas parece que ninguém conhece isso. Parece que é um comediante que fez um dunga-dunga que parece sabe, um homem das cavernas. O dunga-dunga. Ai, sim. Mas foi o que aconteceu. Mas vocês estavam falando dessa linguagem, né, entre vocês. E eu acho um negócio interessantíssimo que eu nunca tinha parado para pensar que esses dialetos é uma. E aí você pode me corrigir se é Uhum. dialeto ou dialeto, que eu nunca lembro, tá? Eu tenho problema sério com Eto. leto fechado. Eto. Problema sério com algumas palavras. E eu não sabia que era para ficar entre ali. E você falou uma coisa antes da gente conversar que, então a partir do momento que as pessoas, que todo mundo tem conhecimento que isso significa isso, perde a graça. Então a gente tem que criar uma linguagem própria. Por quê? É só porque é divertido ou porque isso tem um significado? Quer falar? Não, Mano? eu acho que é mais histórico isso, né? Fala muito da. A gente tava falando. Eu tinha perguntado pra ela, né? Porque eu já tinha pesquisado muito sobre o termo travesti, né? E eu acho que é as travestis que trouxeram, né? Sim. Isso. Quando a gente pensa a diferença entre travesti e transexual, travesti é bajubá. Bajubá tá no universo travesti, não tem nada a ver com o universo transexual. Essa minha amiga que fazia site filme, essa namorada, né? Ela falava, inclusive, eu não falo essa língua, isso aí é coisa de marginal, sabe? Hoje ela fala, hoje ela começou a gostar, já é travesti, né? Mudou de ideia. Mas evoluiu, né? Não, então, tô brincando, assim, mas... de alguma forma, né, o movimento, ele começa no Brasil com as travestis, né? As transexuais vão se juntar ao movimento, vão se organizar e se juntar num momento posterior, né? E as travestis, elas têm essa história mais antiga, né? Uma palavra mais antiga, é uma palavra que surge de uma forma mais espontânea, uma apropriação, a gente se apropria dessa palavra. É uma palavra que vem do francês e que falava de gente que vestia roupas de outro gênero no palco, né? Ou em festa fantasia, carnaval. E, de repente, essa palavra foi saindo desses espaços e foi sendo reivindicada por um grupo. Então, um grupo começou, eu sou essa palavra, né? E essa palavra em francês é masculina. No Brasil, ela virou feminina. Quando a gente escreve travesti, traduz para o francês, gera um caos lá, porque não dá para falar travesti do mesmo jeito que a gente fala aqui, sabe? Então, a gente perdeu a noção que essa era uma palavra masculina e foi transformando essa palavra numa palavra feminina, né? E aí, o Bajubá tem a ver com essa comunidade, né? Tem a ver com uma comunidade que foi desde sempre muito perseguida, né? É uma comunidade que conseguiu começar a viabilizar sua existência a partir do dinheiro da prostituição, né? Mas o Estado e a polícia ficou de olho nesse dinheiro. E viu, olha só, esses viados estão conseguindo existir com o dinheiro da prostituição. Então, vamos atacar esse dinheiro. Então, prendiam, arrancava o dinheiro delas. Quem ia chorar por essas travestis? Quem ia lutar por essas travestis lá na ditadura? Não, a polícia teve um lançamento de um programa de combate à AIDS pela Polícia Civil de São Paulo que consistia em prender travestis. Então, vamos combater a AIDS prendendo travestis. Ou até matando, né? Porque... Não, isso foi lançado publicamente, sabe? Essa é a Operação Tarântula. Isso foi dito publicamente. Nossa. Né? Então, ninguém... Nossa, esse é um grupo que não importa, sabe? Então, estão conseguindo dinheiro. Se a gente roubar esse dinheiro, ninguém vai chorar por esse dinheiro. Né? Vão simplesmente ter que chorar sozinhas e lutar outro dia para conseguir mais dinheiro. Então, era lucrativo, né? Perseguir travestis. E aí, se você faz parte de um grupo que é tão hostilizado e tão ameaçado, você vai precisar desenvolver ferramentas de proteção e a linguagem é uma dessas ferramentas. Vamos conversar de uma forma que quem seja de fora não consiga entender. E aí começaram a utilizar essas palavras, que são palavras que vêm do Yorubá, do Candomblé, da Umbanda, das religiões de matriz africana.
O que não quer dizer que travestis frequentem esses espaços de forma hegemônica. Mas alguma de nós frequentava, Ou já foi pegou na essas vida. palavras, conhecia essas palavras e foi trazendo pro meio. E as outras foram... Tem travesti que nem sabe que essas palavras vieram do Yorubá. Então estão falando aqué, eque, neca, amapô. Acha que foi a palavra surgindo Vamos do falar nada, pra Nina né? agora, pra Nina aprender traduz. essas palavrinhas. Pode começar a falar umas pra ela entender essas que tu falou agora. Depois, vamos jogar, deixar ela se virar. Ela quer manter o segredo. Deixar Tá, ela se vamos virar. deixar, então, Mas o a grande segredo. questão é isso, como é uma língua oral e tem um propósito que é servir de segurança, uma língua de segurança, se a palavra começa a vazar do meio, começa a ser conhecida por mais gente, já vão inventar uma outra palavra para significar. Mas hoje em dia já é bem... A Nicole Baus, que é uma que fala bastante esses dialetos, ela até ensina, às vezes, umas palavras, né? Na internet eu vejo bastante gente também. A Leona Vingativa tem vários vídeos ensinando. E aí você vê o Bajubá de Belém, metade das palavras ali nunca tinha ouvido falar. Ela usou assim pra comida. Comida pra mim era AG1. Pra ela é mangiare. E mangiare é uma deformação de mangiare do italiano. E nem sei se ela sabe, ou se alguma travesti ela sabe. Elas vão pegando palavras, vão deformando e criando uma palavra própria que faz sentido ali, sabe? Caramba! Mas é muito interessante a história. Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo. Então, pra ficar melhor ainda, clica aqui no link abaixo e saiba mais sobre o Fatal Premium.